Dentro do espiritismo kardecista, a ideia central é esta: poder não engrandece ninguém por si só. Ele expõe. Ele revela o que já existe por dentro. E, quando alguém ocupa um cargo alto e reage ao sofrimento humano com frieza, deboche ou omissão, isso tem peso moral real perante a lei divina. A doutrina não precisa apontar dedos para reconhecer o princípio. Indiferença diante da dor alheia é falha grave de sentimento, e quando vem acompanhada de influência e responsabilidade pública, vira também compromisso espiritual. A autoridade, como Kardec ensina, é prova difícil, porque coloca o espírito diante de escolhas que mexem com orgulho, vaidade, egoísmo e compaixão. E, nesse ponto, a vida cobra, não em forma de vingança, mas em forma de aprendizado inevitável. Na lógica espírita, rir da desgraça ou fazer pouco caso do luto coletivo não é só uma frase infeliz. É sinal de endurecimento moral, de uma consciência ainda pouco educada para a fraternidade. E isso, por causa e efeito, volta como lição mais tarde. O espírito pode vir a experimentar, em outras condições, aquilo que desprezou, não para ser humilhado, mas para aprender por vivência o que não quis aprender por reflexão. A lei é pedagógica. Quem teve poder de amparar e não amparou, quem teve chance de proteger e não protegeu, carrega o registro íntimo desse desvio. E tem um detalhe que o Espiritismo sempre coloca como espelho, não como pedra: a omissão consciente também é ação. Quando alguém podia e não fez, quando sabia e escolheu não se mover, isso entra na conta moral. Emmanuel costuma insistir na responsabilidade aumentada. Quanto mais recursos, mais compromisso. Então, se houve desprezo pela dor, se houve omissão diante do sofrimento, isso não some com discursos. Fica no arquivo da consciência. E ninguém escapa da própria consciência. Mas a doutrina também é firme em outra direção. Indignação não precisa virar ódio. O ódio é um empréstimo caro, com juros espirituais altos, e quem paga é quem carrega. O que o Espiritismo sugere é lucidez, senso de justiça, participação responsável, vigilância moral e caridade. Caridade aqui não é passar pano. É não se envenenar por dentro com a mesma vibração que a gente critica. E, olhando para o lado coletivo, existe ainda um ponto que dói, mas ilumina. Sociedades também passam por provas, e governantes, muitas vezes, funcionam como espelho do nível médio de valores, do grau de educação moral e do tipo de cultura que se tolera, se aplaude ou se normaliza. Isso não é culpar o povo, é lembrar que a transformação que a gente deseja no alto precisa começar na base: família, escola, comunidade, exemplo diário, honestidade pequena e constante. Agora, numa leitura bem espírita e bem prática, se uma pessoa viu isso e sentiu revolta, o caminho mais útil é transformar a revolta em algo limpo: oração sem idolatria, ação sem violência, voto consciente, cobrança ética, serviço ao próximo. Porque é aí que a alma troca o fogo que destrói pelo fogo que ilumina. Muita gente assiste aqui e ainda não está inscrita. Dá uma olhadinha agora. Se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber quando sair vídeo novo. E me conta nos comentários: qual atitude você acha que mais revela o caráter de alguém quando essa pessoa tem poder, a fala ou o silêncio? Quando a gente olha por essa lente espírita, uma coisa fica bem nítida: o que define a gravidade moral não é só o que aconteceu, mas o que havia por trás da atitude. Porque, para a doutrina, a ação visível é só a ponta do iceberg. O resto é intenção, consciência, sentimento e escolha. E é exatamente por isso que a omissão, quando é consciente, pesa. Não dá para tratar como apenas falta de jeito quando há um cenário de dor coletiva e a pessoa que poderia amparar escolhe a frieza, a ironia ou o distanciamento. Kardec nos conduz a um ponto delicado, mas muito honesto: a verdadeira superioridade é moral. E superioridade moral não é discurso bonito, nem pose de virtude, nem imagem de homem forte.
Superioridade moral é a capacidade de se comover, de ter humanidade, de colocar o sofrimento do outro como algo que importa. Quando alguém ri da desgraça, o que aparece é o oposto disso. Aparece o ego inflado, a empatia fraca, o orgulho encostado no egoísmo como dois irmãos que andam de mãos dadas. E a doutrina é direta ao dizer que orgulho e egoísmo são raízes de muitos males. Não é uma frase poética. É um diagnóstico espiritual. E aqui entra um ponto que pouca gente gosta de ouvir, mas que é muito libertador quando a gente entende. Não adianta alguém se justificar diante das pessoas se não consegue se justificar diante da própria consciência. A consciência é aquele tribunal que não precisa de câmera, não precisa de plateia, não precisa de jornal. Ela fica. Ela registra. E ela cobra. André Luiz, nas obras, mostra muito esse mecanismo. Depois do desencarne, algumas máscaras simplesmente não têm onde se apoiar, porque o espírito não consegue fugir do filme íntimo do que fez, do que disse, do que deixou de fazer. E não é um Deus irado apontando castigo. É a própria alma percebendo o tamanho do estrago que causou. Quando um líder trata a dor como piada, ele não está só ferindo uma pessoa que o ouve. Ele está gerando ondas. Ele influencia comportamentos, normaliza crueldades, dá permissão para que outros também desprezem a dor. E isso multiplica o efeito. Por isso, na visão espírita, a responsabilidade de quem ocupa um cargo alto é ampliada. Não é só porque tem mais poder, é porque tem mais alcance. E alcance, espiritualmente, é como um megafone, tanto para o bem quanto para o mal. A mesma boca que poderia consolar, se escolhe zombar, vira instrumento de desequilíbrio. Ao mesmo tempo, é importante separar duas coisas. Reconhecer a gravidade moral de uma atitude não é se autorizar a odiar. O Espiritismo não pede que a gente vire passivo. Pede que a gente seja lúcido. Não pede que a gente seja cego. Pede que a gente seja justo. O problema é quando a indignação vira veneno diário, porque aí a gente começa a vibrar na mesma faixa do que a gente condena. E isso é uma armadilha. A pessoa que fez o mal responde por ela, mas a gente também responde pela forma como alimenta, por dentro, o ressentimento e a agressividade. Então o caminho que a doutrina costuma apontar é bem prático: transformar a revolta em atitude útil. Em vez de gastar energia em ódio, gastar energia em consciência. Em vez de ficar girando no mesmo assunto com raiva, converter isso em postura firme, educação moral, conversa dentro de casa, exemplos pequenos e constantes, participação cidadã responsável, cobrança ética sem agressão e, principalmente, caridade ativa. Caridade ativa não é passar pano. É fazer o bem onde dá, para que a sombra não vire regra. É a gente se tornar, no cotidiano, o tipo de ser humano que a gente gostaria de ver liderando. E tem mais um detalhe que consola e desafia ao mesmo tempo. O Espiritismo lembra que ninguém está condenado para sempre, mas ninguém fica sem consequência. Há regeneração possível, sim. Só que regeneração não é frase bonita. É arrependimento real, reparação, mudança de conduta, esforço continuado. Às vezes o despertar vem pela dor, porque a alma não quis acordar pela razão. E, quando desperta, percebe que não existe vitória em humilhar ninguém. Existe só atraso. Me diz uma coisa: você já viu alguém mudar de verdade depois de fazer muito mal? Ou você acha que, na maioria das vezes, a pessoa só troca o discurso e continua igual? Comenta aqui, porque isso ajuda muita gente a refletir. E se esse texto está fazendo sentido, compartilha com alguém que anda se sentindo sufocado por indignação e já aproveita para deixar o like, porque isso empurra o vídeo para mais pessoas. Há um ponto ainda mais profundo nessa reflexão que quase nunca é abordado com serenidade: o efeito espiritual da indiferença prolongada. Porque uma atitude isolada pode ser fruto de impulso, ignorância ou despreparo. Mas quando a omissão se repete,
Quando o desprezo se torna padrão, quando o escárnio vira postura recorrente, estamos diante de algo mais estrutural no espírito. E é aí que a doutrina convida a olhar além da superfície política e enxergar o processo evolutivo. No espiritismo, o espírito não é bom ou mal de forma fixa. Ele está em determinado estágio. E o estágio se revela pelo modo como reage ao sofrimento do outro. Quem já desenvolveu sensibilidade moral não consegue rir da dor. Pode até cometer erros, pode até agir mal em algum momento, mas o coração dói depois. A consciência incomoda. Há remorso. Quando isso não acontece, quando a frieza constante, significa que o sentimento ainda não amadureceu. Emmanuel fala muito sobre a educação do sentimento. Não basta inteligência. Não basta estratégia. Não basta carisma. O que define o progresso real é a capacidade de sentir com o outro. Um governante pode ser tecnicamente habilidoso e espiritualmente imaturo. Pode saber administrar números e não saber administrar emoções humanas. E quando isso acontece, as decisões se tornam secas, duras, desconectadas da realidade do povo que sofre. E aqui entra algo importante. Sofrimento coletivo não é estatística. É mãe chorando, é família desestruturada, é gente que perde o chão. Quando alguém em posição de liderança reage com ironia ou desprezo, está, simbolicamente, dizendo que aquela dor não importa. E isso cria uma ferida moral no tecido social. Não é apenas opinião política. É impacto vibratório. Porque as palavras têm força. O pensamento tem força. A postura tem força. André Luiz mostra que o pensamento cria formas e ambientes. Um líder que cultiva a indiferença gera uma atmosfera que contamina. Isso não significa que ele controla tudo, mas significa que influencia. E influência é responsabilidade espiritual ampliada. Quanto mais pessoas são tocadas por uma fala ou atitude, maior o alcance da consequência moral. Mas é aqui que a doutrina também nos chama para a autorresponsabilidade. Porque é muito fácil apontar o erro de quem está no alto e esquecer o que fazemos no pequeno. Quantas vezes a gente também foi indiferente? Quantas vezes ignoramos a dor de alguém próximo porque não era problema nosso? Quantas vezes fizemos piada com a fragilidade alheia? A diferença pode estar no tamanho do palco, mas a raiz é a mesma. E é por isso que o Espiritismo não trabalha com condenação, trabalha com espelho. Isso não relativiza a gravidade de quem tinha poder e não usou para o bem. Pelo contrário, apenas amplia a compreensão de que todos estamos em processo. A questão não é quem é pior. A questão é, quem está disposto a crescer? Porque, espiritualmente, não vence quem parece forte. Vence quem aprende. Existe também a prova coletiva. Sociedades passam por momentos em que precisam amadurecer. Às vezes, enfrentam lideranças que revelam suas próprias sombras internas. E isso dói. Mas dor, na pedagogia divina, costuma ser sinal de ajuste necessário. Se houve omissão diante do sofrimento, talvez a lição para o coletivo seja desenvolver vigilância moral, participação consciente, compromisso com valores mais elevados. Não para repetir erros, mas para superá-los. E há um ponto que é profundamente libertador. A justiça divina não depende da nossa indignação. Ela funciona. Silenciosamente. Exatamente. Sem pressa, mas sem falha. Não cabe a nós desejar queda ou sofrimento para ninguém. Cabe a nós confiar que cada espírito colherá aquilo que plantou, no tempo certo, na medida certa. E cabe a nós escolher o que vamos plantar agora. Muitas pessoas assistem, refletem, se emocionam, mas acabam não comentando. Eu queria te convidar a escrever aqui: qual valor você acha que nunca pode faltar em alguém que exerce poder? Compaixão,
Honestidade. Humildade. Sua resposta pode abrir o coração de alguém que está lendo em silêncio. E, se você ainda não compartilhou este conteúdo, envia para alguém que precisa ouvir uma reflexão firme, mas equilibrada. Existe ainda um aspecto que costuma passar despercebido quando falamos de omissão e desprezo diante da dor humana: o impacto íntimo que isso produz no próprio espírito que age assim. Porque, do ponto de vista espírita, ninguém pratica uma atitude moralmente equivocada e sai ileso por dentro. Pode parecer forte por fora, pode manter discurso, pode sustentar imagem, mas a consciência vai se ajustando ou se endurecendo conforme as escolhas repetidas. Quando alguém ocupa a posição de liderança e trata o sofrimento coletivo com leveza inadequada, sarcasmo ou desdém, essa pessoa está, pouco a pouco, moldando o próprio caráter. O hábito cria tendência. A tendência cria identidade. E a identidade molda o destino espiritual. Emmanuel ensina que o espírito escreve a própria história com as atitudes de cada dia. Não é um destino imposto de fora. É construção contínua. Há um ponto delicado aqui: a indiferença repetida não apenas fere quem sofre, mas também empobrece quem a pratica. Porque a sensibilidade é um patrimônio da alma. Quando alguém ri da dor, algo se fecha por dentro. E cada vez que se fecha, torna mais difícil reabrir. É como se a pessoa estivesse treinando o coração para não sentir. E sentir é parte essencial da evolução. Mas o Espiritismo nunca para na crítica. Ele sempre aponta o caminho da regeneração. Mesmo um espírito que tenha cometido falhas graves pode despertar. E muitas vezes o despertar vem exatamente pela experiência oposta. Quem desprezou pode, em outro momento da existência, experimentar a fragilidade. Quem ignorou o luto pode sentir a perda. Não como punição cruel, mas como mecanismo educativo. A vida ensina aquilo que a consciência recusou aprender. André Luiz mostra em suas narrativas que, após a desencarnação, muitos espíritos percebem com clareza aquilo que antes racionalizavam. Aquilo que parecia apenas uma fala revela-se como onda que feriu muitos corações. Aquilo que parecia apenas omissão mostra-se como oportunidade perdida de servir. E esse choque de percepção é doloroso, mas profundamente transformador quando o espírito aceita aprender. Por isso, a doutrina insiste tanto na vigilância. Não é vigilância paranoica. É atenção sobre o próprio estado interior. Porque antes de julgar o governante que foi omisso, precisamos perguntar: como eu uso o poder que tenho? Poder de palavra. Poder de influência na família. Poder de decisão no trabalho. Poder de opinião nas redes sociais. Cada um de nós exerce liderança em algum grau. E a responsabilidade acompanha esse alcance. Também é importante compreender que a revolta constante pode nos adoecer emocionalmente. A indignação justa é saudável quando nos move para ação consciente. Mas quando vira a amargura permanente, corrói. E o Espiritismo alerta para isso. Não podemos permitir que o erro do outro determine a vibração do nosso coração. Não podemos deixar que a dureza alheia nos torne duros também. Existe uma força silenciosa na postura equilibrada. É possível ser firme sem ser agressivo. É possível cobrar justiça sem cultivar ódio. É possível discordar profundamente sem desejar o mal. Essa maturidade espiritual é um dos grandes desafios do nosso tempo, especialmente em contextos de crise política e social. E talvez a pergunta mais honesta não seja apenas como ele pôde agir assim, mas também o que essa situação está me ensinando. Está ensinando sobre discernimento, sobre responsabilidade no voto, sobre a importância da empatia, sobre a necessidade de educar as próximas gerações com valores mais sólidos. A prova coletiva não vem para nos paralisar, mas para nos provocar crescimento.
Muita gente acompanha esse tipo de reflexão, mas não percebe o quanto é importante fortalecer essa comunidade consciente. Se você está ouvindo até aqui, verifica se já está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem regularmente e ainda não se inscreveram. Se não estiver inscrito, aproveita agora, ativa as notificações para ser avisado quando um novo vídeo for lançado e ajuda essa mensagem a alcançar mais gente. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você acredita que líderes refletem o nível moral médio da sociedade ou acha que eles apenas influenciam esse nível? Escreve sua opinião nos comentários, porque esse diálogo é essencial para amadurecermos juntos. Há algo ainda mais profundo quando analisamos a omissão e o desprezo diante da dor coletiva sob a ótica espírita, o mecanismo silencioso da lei de sintonia. O Espiritismo ensina que atraímos, pela vibração, ambientes e experiências compatíveis com o nosso estado íntimo. Isso vale para indivíduos e, em certo grau, para coletividades. Quando um espírito se habitua à indiferença, ele passa a vibrar numa faixa onde a compaixão é rara. Isso não significa que será punido automaticamente, mas significa que naturalmente se conectará a experiências que dialogam com essa vibração. A lei não é vingativa, é harmônica. Cada um gravita para onde se ajusta. Por isso, quando falamos de um governante que riu da dor, que foi omisso diante do sofrimento, não estamos falando apenas de um erro político ou administrativo. Estamos falando de uma escolha vibratória. E escolhas vibratórias moldam caminhos espirituais. A consciência pode ficar temporariamente anestesiada, mas não desaparece. Em algum momento, ela desperta. E quando desperta, o confronto com a própria história pode ser intenso. André Luiz descreve situações em que espíritos, após deixarem o corpo físico, enfrentam regiões de perturbação que não são criadas por um Deus severo, mas pela própria sintonia mental e moral que cultivaram. O escárnio, o desrespeito, a indiferença geram formas pensamento densas. Essas formas não somem com discursos. Elas acompanham o espírito até que haja arrependimento sincero e disposição de reparar. Mas aqui entra uma chave essencial da doutrina. Arrependimento, reparação e renovação são sempre possíveis. Nenhum espírito está condenado eternamente ao erro. O problema não é ter errado. O problema é permanecer no erro por orgulho. Quando o espírito reconhece, sente, se responsabiliza e busca reparar, inicia-se a verdadeira transformação. E, muitas vezes, quem errou gravemente torna-se, no futuro, instrumento de grande bem, porque aprendeu pela dor aquilo que antes ignorou. Existe também a dimensão coletiva dessa reflexão. Sociedades amadurecem através de crises. Crises revelam fragilidades, expõem valores, obrigam revisões. Quando um povo presencia atitudes de desprezo diante do sofrimento, ele pode reagir de duas formas, reproduzindo a mesma dureza ou desenvolvendo mais consciência e exigência moral. A prova coletiva é justamente essa encruzilhada. O Espiritismo não orienta a passividade. Orienta a responsabilidade. O espírita é chamado a participar da vida social com ética, a votar com discernimento, a cobrar com equilíbrio, a dialogar sem fanatismo. A caridade não é neutralidade diante da injustiça. É postura justa sem ódio. E há uma pergunta que precisa ecoar dentro de cada um. Estamos cultivando o tipo de sociedade que queremos ver? Porque governantes não surgem no vácuo. Eles emergem de contextos culturais, de valores compartilhados, de permissões sociais. Quando normalizamos pequenas desumanidades no cotidiano, abrimos espaço para grandes desumanidades em escala maior. Quando toleramos o deboche com a dor do vizinho, ficamos menos chocados quando o deboche vem de cima. A transformação verdadeira começa na base invisível da convivência diária. No respeito em casa. Na empatia com colegas de trabalho.
na postura nas redes sociais, na recusa em compartilhar desinformação, na escolha de não transformar divergência em desumanização. É um trabalho silencioso, mas poderoso. E há algo profundamente consolador: a justiça divina não falha. Pode parecer lenta aos nossos olhos ansiosos, mas ela é exata. Cada espírito colherá conforme suas obras, no tempo adequado à sua aprendizagem. Isso não deve gerar acomodação, mas serenidade. A serenidade de saber que não precisamos carregar ódio para que a lei funcione. Quero te convidar a refletir sobre algo pessoal. Diante de situações que geram indignação, você tem conseguido manter o equilíbrio interior ou sente que isso tem roubado sua paz? Compartilha nos comentários como você lida com isso, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se este conteúdo te trouxe clareza, deixa o like e envia para alguém que precisa de uma visão mais espiritual e menos inflamada sobre esses temas. Chegamos a um ponto essencial dessa reflexão. O que fazemos, como indivíduos, depois de enxergar tudo isso? Porque compreender a lei de causa e efeito, entender a responsabilidade ampliada do poder e reconhecer a gravidade da omissão é importante, mas o Espiritismo nunca para na teoria. Ele sempre empurra para a transformação prática. Se um governante foi omisso, indiferente ou desrespeitoso diante do sofrimento humano, isso é falha moral. Não há como suavizar esse princípio dentro da doutrina. A autoridade é missão. Missão não cumprida gera responsabilidade. E responsabilidade gera aprendizado. A lei divina não trabalha com favoritismo, não se impressiona com cargos, não negocia com discursos. Ela observa a intenção, escolha e consequência. Mas a pergunta mais profunda não é sobre ele. É sobre nós. Porque a indignação pode ser ponto de partida para duas rotas diferentes. Uma leva ao ressentimento crônico, à polarização, à desumanização do outro. A outra leva ao amadurecimento, à vigilância interior e à construção de valores mais sólidos. O Espiritismo insiste que não devemos permitir que o erro alheio nos contamine. Se alguém riu da dor, não podemos rir da queda dessa pessoa. Se alguém foi cruel, não podemos desejar crueldade como resposta. Isso não é fraqueza. É coerência moral. É preservar a própria consciência. Existe uma diferença enorme entre justiça e vingança. Justiça busca equilíbrio. Vingança busca sofrimento. A lei divina é justa, nunca vingativa. E quando entendemos isso, percebemos que nosso papel não é odiar, mas agir corretamente dentro do nosso alcance. Votar com responsabilidade. Participar do debate com respeito. Exigir ética sem perder humanidade. Educar as próximas gerações com valores claros sobre compaixão e responsabilidade. Kardec deixa claro que o progresso moral é a grande meta da humanidade. Sem progresso moral, não há estrutura política que sustente paz duradoura. Podemos trocar líderes, sistemas, discursos, mas se o coração coletivo não evoluir, repetiremos ciclos. Por isso, toda crise é também convite de crescimento. Talvez a maior lição dessa situação seja esta: o poder revela o espírito, mas a sociedade também revela seus critérios quando escolhe, apoia ou tolera determinadas posturas. Se queremos líderes mais compassivos, precisamos valorizar compaixão. Se queremos honestidade, precisamos praticá-la nas pequenas decisões. Se queremos empatia, precisamos exercê-la no cotidiano. E há algo que consola profundamente: ninguém está fora da possibilidade de regeneração. Mesmo quem erra gravemente pode despertar. O Espiritismo não fecha portas. Ele abre caminhos de reparação. O problema não é cair. O problema é recusar-se a levantar. E, espiritualmente, sempre haverá oportunidade de aprendizado,
ainda que venha por experiências difíceis. Mas enquanto isso, nossa tarefa é clara: proteger o próprio coração. Não deixar que a revolta vire amargura permanente. Não permitir que a dureza externa crie dureza interna. Manter firmeza com serenidade. Coragem com equilíbrio. Consciência com caridade. Se essa reflexão te ajudou a organizar pensamentos e sentimentos, escreve aqui qual foi o ponto que mais te marcou ao longo dessas partes. Sua participação fortalece essa troca consciente. E se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas, compartilhe este vídeo e continue acompanhando o canal, porque reflexões como essa só fazem sentido quando caminhamos juntos.